Olá, estamos chegando a mais uma festividade do Sukkot, nesse ano de 5.774, em que, por ocasião dessa festa, que dura 8 dias, a Torá nos recomenda 2 mandamentos: o de montarmos uma cabana de folhagens em nossas casas e nos alegrarmos. A festa de Sukkot está mencionada na paraxá relacionada a ela e que corresponde ao capítulo 22 de Levítico, verso 26, até o capítulo 23, verso 44. Neste texto, as festas de Israel são inventariadas, a começar pelo Shabat. O Shabat, o 7º dia, como um dia de santa convocação. Lembrando que o Shabat ou qualquer outro dia mencionado como sagrado na Torá não é apenas um dia para ser lembrado, ou para ser guardado e para que não trabalhemos neste dia, mas um dia para nos congregarmos, para atendermos à convocação comunitária de celebrarmos este determinado dia juntos. Após o Shabat, então, inicia-se o relato da festividade do Pessach, posteriormente de Shavuot, enfim, de Yom HaTeruah, como nós chamamos o Rosh Hashanah, o Yom Kippur e, finalmente, a festividade do Sukkot, que, por sua vez, corresponde a 2 festejos em um só. O primeiro festejo, o festejo de Sukkot, como nós chamamos, inicia-se no dia 15 de Tishrei, que a Bíblia chama de 7º mês, mas que corresponde ao 1º mês do calendário civil e vai até o dia 22 deste mesmo mês. No dia 22, que a Torá chama de último dia de Sukkot, mas também chamado de a 8ª grande assembleia, em hebraico Shemini Atzeret, é o dia que, ao mesmo tempo, finaliza os festejos de Sukkot e, por outro lado, comemora o início de uma nova leitura, de um novo ciclo de leitura da Torá. Em Israel, é assim que se celebra: 8 dias de festa. Uma legislação rabínica posterior determinou como costume que em todas as comunidades espalhadas pelo mundo, com exceção do Yom Kippur, as festas de Israel deveriam ser comemoradas um dia a mais. Significa que Pessach é 1º e 2º dia de Pessach, último e o seguinte dia de Pessach e assim por diante. Nós, Congregação Israelita da Nova Aliança, não observamos o 2º dia festivo das referidas datas, porque esse era um mandamento rabínico específico para um momento da história judaica quando se tinha uma dificuldade de saber a data correta em que as festas ocorriam e, por isso, celebrava-se um dia a mais apenas para não correr-se o risco de deixar de celebrá-la. Como hoje em dia nós temos calendários judaicos que nos ajudam, nos auxiliam na celebração dessas festas, entendemos que não há mais a necessidade de celebrarmos um dia a mais nessas festividades. Até porque, para nós, esses dias são celebrados com bastante rigor. Nós realmente nos abstermos de trabalhar nos dias em que a Torá nos proíbe, e se tivéssemos que deixar de trabalhar um dia a mais, isso dificultaria muito a nossa relação com o trabalho. Portanto, nos atemos à simplicidade do que a Torá nos ensina a respeito das festividades. Moralmente, a festa de Sukkot aponta para a necessidade de nos lembrarmos da providência divina. A Sukkah é uma estrutura frágil, feita em casa e coberta com folhagens, cujos seus 3 lados,
o fundo e as duas laterais devem estar cobertas, ou seja, devem ser feitas com uma parede, que pode ser feita de lona, de folhagens ou de madeira. Pois bem, a Sukká representa a nossa vida, representa a transitoriedade da vida. A Sukká está sujeita às intempéries do dia a dia, sujeita à chuva, ao sol, ao vento, ao mau tempo. Da mesma forma que a nossa vida está sujeita a todo tipo de percalço que pode nos aparecer a qualquer momento. É por isso que a festa de Sukkot nos ensina a confiar em Deus. Durante os 40 anos em que nosso povo peregrinou no deserto, ele precisou confiar em Deus a cada passo dado. A água era fornecida de forma milagrosa. A comida era fornecida de forma milagrosa. E até mesmo carne, quando foi solicitada, e que representa aquilo que há a mais do prazer da vida, também, a seu tempo, foi dado ao povo judeu. O que isso significa? Significa que todos os dias a vida nos apresenta milagres. Milagres que nem sempre estamos prontos para identificar. Porque, conforme as coisas se tornaram mais fáceis, o pão deixou de cair do céu e passou a brotar da terra, ele se tornou comum. Mas o milagre do pão nascer da terra, o milagre de acordarmos todos os dias, o milagre da saúde, o milagre do funcionamento de nossos órgãos, o milagre de nossa vida ser mantida, esses milagres acabam nos passando desapercebidos. É por isso que uma vez por ano, Deus nos orienta a deixarmos o conforto de nossas casas e habitarmos em uma cabana. Nossos sábios interpretam que esse mandamento, essa mitzvah, pode ser cumprida apenas fazendo uma única refeição no interior da Sukká, todos os dias. Mas há aqueles que preferem dormir nela, o que é uma boa atitude. Portanto, a festa de Sukkot aponta para a necessidade de confiarmos em Deus e de nunca considerar que situações de nossa vida sejam permanentes. Vivemos um dia depois do outro, sempre acreditando que se estamos aqui e se estamos bem, é porque Deus tem nos mantido até aqui. Mas se amanhã algo nos acontecer, é preciso que olhemos para cima, para o teto da Sukká de nossa vida. E através das folhagens da fragilidade de nossa existência, consigamos olhar as estrelas e nos lembrarmos do pacto de nosso Deus com o nosso pai Abraão. E por causa disso, confiarmos na existência e na existência eterna do povo judeu. Para encerrar, no livro do profeta Zacarias, que corresponde a Haftará, da festividade do Sukkot, que está registrado no capítulo 14, a partir do verso 1, fala do milênio, ou seja, fala da era messiânica, do Malchut HaShamayim, do Miketz Yamin. Nesse tempo, Mashiach estará reinando, e por ocasião desse tempo, todas as nações, daquelas que sobraram e que haviam vindo contra o povo de Israel, subirão de ano a ano a Jerusalém para adorar o rei e para celebrar a festa das cabanas ou a festa dos tabernáculos. Isso nos ensina que a recompensa de nossos inimigos não está reservada para o tempo presente, mas para o juízo que está na mão daquele que é o único juiz. Esperamos que em breve a Sukkot Elohim, o tabernáculo de Deus, possa estar no meio de nós. A presença de Deus no meio de nós está prefigurada no capítulo 21 do livro das Revelações, chamado Apocalipse, quando diz que a Nova Jerusalém estará no nosso meio e ela será o tabernáculo de Deus entre os homens. Que isso possa acontecer brevemente em nossos dias e nos dias
dos nossos filhos e que Mashiach possa, desde já, ser uma realidade no meio de nós. Hag Sameach e um bom ano de 5.774.